Olá, sejam bem-vindos ao webinar da ADP sobre terceirização de folha de pagamento global. Vamos falar dos benefícios, inclusive as vantagens de custo da folha de pagamento global e entender também qual é o momento certo para fazê-lo. Por favor, use o chat para fazer as perguntas, é só usar essa caixa de perguntas e respostas à direita da sua tela. Responderemos ao máximo todas as perguntas que conseguimos durante o webinar. Se não respondermos as perguntas, não se preocupe. Nosso time entrará em contato com vocês após o webinar. Bom, como escolher o provedor correto de folha de pagamento para apoiar o seu negócio? Essa é uma pergunta de muitas empresas. Para muitas delas, a conformidade legal está se tornando cada vez mais desafiadora e a folha de pagamento está ocupando cada vez mais o tempo dessas organizações. E para crescer e expandir em novos territórios, talvez você precise de alguma ajuda com as normas e regulamentações locais. As mudanças legislativas mudam o tempo todo. E, para minimizar os efeitos econômicos da pandemia, tem sido cada vez mais difícil e frequente a administração dessas questões. E os RHs das empresas têm buscado novas maneiras de dar aos funcionários flexibilidade e novas formas de trabalhar. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que vem acontecendo com RH e folha de pagamento nos últimos anos. Mesmo antes do nosso contexto ter sido profundamente afetado pela pandemia, as soluções de RH e folha de pagamento não acompanhavam as tendências de tecnologia e automação necessárias para os negócios crescerem. A Nelson Hall relatou que o mercado global de plataformas de RH em nuvem valia mais de 17 bilhões de euros e esse mercado ainda está crescendo, já que as empresas enxergaram a nuvem como uma chance de reduzir custos operacionais e futuros para adotar formas mais eficientes de se trabalhar. Bem, como você pode ver no gráfico aqui, a tendência de aumento diminui porque a adoção atingiu níveis muito altos. Enquanto menos de 5% das empresas tinham a solução principal de RH em nuvem em 2005, em 2019 essa parcela foi de cerca de 70%. Com soluções de gestão de talentos, a parcela foi de 80%, e com gestão de força de trabalho, pouco mais de 60%. Outras empresas acabaram preferindo cuidar internamente da segurança, manutenção e atualizações de seus próprios dados do que entregá-los a terceiros. Mas, a partir de 2020, quando veio a pandemia, a maneira como encaramos o trabalho mudou. E isso tornou a terceirização da folha de pagamento uma prioridade para muitas empresas, independente da situação interna de cada uma. Todas as empresas foram afetadas pela pandemia e, é claro, ela gerou problemas específicos para a área financeira, para a área de RH. As mudanças nas legislações trabalhistas foram 4 vezes maiores em comparação ao ano anterior. A ADP registrou mais de 916 atualizações regulatórias durante 2020, nos mais de 140 países em que está presente. No Brasil, por exemplo, temos uma quantidade extraordinária de projetos relacionados à legislação. Alguns deles já implantados, como a LGPD, MPs de Covid, com alto impacto em folha de pagamento e, consequentemente, nos sistemas da ADP. Já imaginou fazer isso manualmente? Loucura, né? Somando as atualizações e adequações em nossos sistemas, passamos de 315 atualizações por ano. Embora fundamentais, essas mudanças regulatórias dificultam as coisas para os departamentos de RH, folha de pagamento, tecnologia, que já estão sobrecarregados e com isso podem aumentar as chances de não conformidade, gerando os riscos e, em alguns casos, até multas. Quando sobrecarregados, os departamentos de folha de pagamento e de RH podem facilmente cometer erros. Isso ocorre em qualquer empresa, em qualquer área. Mas, no entanto, nestas áreas pode ser extremamente caro. O Global Payroll Management Institute relatou penalidades específicas de cada país que variam de multas de $250 mil por classificação incorreta de trabalhadores como prestadores de serviço, a multas de $350 mil. Conforme constatado pelo Gartner em sua pesquisa no segundo semestre de 2020, as empresas estavam buscando melhoria na gestão para redução de custos, e as prioridades de negócio dos CEOs mais citadas nos próximos 2 anos são crescimento e tecnologia. Para conseguir aumentar a eficiência por meio de redução ou reengenharia de processos internos, você precisa avaliar os sistemas legados que talvez estejam atrapalhando a sua empresa. A folha de pagamento é um daqueles processos internos que podem ter um impacto positivo imediato e duradouro no seu negócio.
Se você liberar os recursos de tecnologia RH de tarefas operacionais, você pode aliviar a carga de trabalho dessas equipes e permitir que elas se concentrem em atividades mais direcionadas à estratégia da sua organização. Já falamos sobre a dor de cabeça que é a conformidade em um mundo com cada vez mais mudanças regulatórias, que foi ampliado para 4 vezes mais essas mudanças. Para superar os desafios de conformidade, o RH precisa dos recursos certos, inclusive de profissionais especializados em regulamentações locais e com habilidades para atualizar processos e a tecnologia. Recentemente, ficou claro que as empresas com processos e serviços de RH eficientes e práticos tinham uma vantagem. Os funcionários como um todo se sentiam mais seguros com os processos de RH e, principalmente, podendo atuar remotamente. Essas foram as empresas que reagiram rapidamente usando tecnologia sofisticada e unificada para ajudar na comunicação e colaboração e, consequentemente, puderam colher os benefícios dessa agilidade. Uma experiência de usuário amigável, otimizada, com processos disponíveis na nuvem, além de garantir a continuidade do negócio, ajuda as pessoas a se sentirem parte da empresa. As empresas sem essas tecnologias terão mais dificuldades em atrair novos talentos com as habilidades certas. Obviamente, a pandemia não pressionou apenas o RH e a folha de pagamento. Para os gerentes de TI, um problema comum foi a dificuldade em adaptar a infraestrutura técnica às necessidades de RH. Com o trabalho remoto, as equipes de RH e folha de pagamento precisaram acessar os sistemas e dados a partir de casa. Em tempos normais, fluxos de trabalho digitais e soluções baseadas em nuvem ofereceram benefícios em termos de eficiência e visibilidade, mas em uma situação de crise, eles são absolutamente indispensáveis. É difícil implantar uma infraestrutura técnica perfeitamente adaptada às necessidades de RH e, ao mesmo tempo, otimizar os custos. Se essas necessidades fossem superestimadas, o ROI seria afetado. Se fossem subestimadas, você precisaria de mais recursos financeiros no futuro. Manter interfaces de dados é uma dor de cabeça, sobretudo porque a nova tecnologia torna a manutenção cada vez mais complexa. Seu sistema de informações não evoluirá por si só. Portanto, em breve, não estará mais alinhado com os aplicativos SaaS que evoluem no modo de atualização automática. Manter e atualizar as interfaces desses diferentes sistemas pode ser complexo, demorado e caro. Ou seja, é uma dor de cabeça que afeta toda a sua empresa. A pandemia serviu apenas para reforçar todas essas dificuldades e também enfatizar os benefícios de se mudar para soluções baseadas em nuvem. O pagamento é uma parte crucial da experiência de um funcionário. Ele também é absolutamente essencial para os empregadores. De acordo com a pesquisa da Deloitte em 2017, o pagamento constitui de 50% a 60% dos gastos totais de uma empresa. Portanto, precisamos realmente examiná-lo com cuidado. O mercado atual é um reflexo do novo normal, e as empresas lutam para responder até mesmo às questões mais básicas de RH e folha de pagamento. As empresas estão se voltando para dentro e priorizando projetos de transformação digital, como conectar a folha de pagamento e RH para gerar um impacto significativo, reduzir a complexidade do sistema e aumentar a eficiência, mas ao mesmo tempo ficar de olho no crescimento. Gostaríamos apenas de fazer uma pesquisa rápida. Como você lida atualmente com a sua folha de pagamento? É local, ou seja, você assume total responsabilidade pela gestão da folha de pagamento? Ou é parcialmente terceirizada? Ou ainda, totalmente terceirizada? A pandemia fez com que todos examinássemos a forma como trabalhamos. Os consultores de RH da Mercer de 2020 divulgaram em março passado o relatório de tendências globais de talentos. A avaliação que fizeram da situação é verdadeira, mesmo quando as empresas olham para o futuro. A Mercer previu que a pandemia e a incerteza que se seguiu estão acelerando as mudanças na forma como as empresas em todo o mundo estão trabalhando e continuarão a trabalhar no futuro. As empresas precisam se reinventar e encontrar rapidamente novas formas de trabalhar. O resultado? Compreender melhor o que torna sua empresa mais resistente a crises, mais produtiva e mais capaz de entregar aos clientes. Parte importante da reinvenção é avaliar de que maneira migrar para uma solução terceirizada pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. Ou seja, priorizar a gestão de custos como uma oportunidade de crescimento. Como você procura um provedor de folha de pagamento e tem a certeza de que ele o ajudará a atingir essas metas? Os consultores da EY declararam que os planos de continuidade dos negócios são cruciais quando se escolhe um provedor de folha de pagamento para pagar todos os seus funcionários em tempo hábil e com precisão, de acordo com as inconstantes regulamentações trabalhistas de cada país em que sua empresa atua.
Como mencionamos antes, as prioridades empresariais mais citadas para CEOs nos próximos 2 anos são crescimento e tecnologia. O foco na gestão e redução de custos durante 2021 ajudou a liberar fundos para apoiar a aceleração digital. De acordo com a pesquisa do Gartner, as empresas que agem de forma decisiva e continuam a investir adotando uma postura de otimização de custos superam os concorrentes à medida que o mercado se estabiliza. Tenha isso em mente ao abordar seus programas de transformação digital. O que orientava a transformação digital respaldada por análises preditivas talvez não sejam mais uma prioridade para certas empresas. Novas prioridades estão surgindo, como permitir a realização de processos remotamente. Os CFOs devem incorporar essas mudanças recentes ao analisarem seus programas de transformação planejados. Os CFOs enfrentaram um desafio duplo em 2021: acelerar o crescimento e as iniciativas digitais e preservar ou restaurar a saúde financeira da empresa. O Gartner descobriu que 7 em cada 10 diretores dizem que a pandemia acelerou as iniciativas de negócios digitais. Essa aceleração foi projetada para fornecer valor contínuo e definição de estratégia ágil, avaliação e mitigação de riscos em tempo real, decisões mais bem embasadas e mais rápidas. Essa digitalização acelerada está arrebatando tanto a função financeira quanto a uma empresa como um todo. Isso significa que manter os sistemas legados em funcionamento, sobretudo quando se trata de uma questão vital como pagar os funcionários em todo o mundo, prejudicará a capacidade dos líderes financeiros de acessar dados precisos para uma análise preditiva, visando ajudar a restaurar a saúde financeira de sua empresa e encontrar oportunidades de crescimento. Você já pensou em digitalizar seus processos de folha de pagamento em todo o mundo? Muitas empresas enfrentam desafios ao prever o ROI para os processos de RH e folha de pagamento. Embora haja necessidade de investir em novas tecnologias, os líderes financeiros podem estar preocupados com os gastos, mas não ajuda se você não conseguir prever o ROI com a sua solução atual, já que existem custos ocultos consideráveis. Uma pesquisa de custo total de propriedade feita pela PricewaterhouseCoopers descobriu que esses custos ocultos chegam a 51% para empresas de médio porte e a 65% para as empresas de grande porte. Sem saber exatamente onde estão gastando dinheiro, fica extremamente difícil saber como um novo sistema está operando. Não se trata apenas de tecnologia. Já há algum tempo, as empresas vêm enfrentando dificuldades para manter as pessoas certas. Principalmente na folha de pagamento, que se tornou tão complexa, é imprescindível ter a experiência necessária e é difícil substituir as pessoas quando elas se mudam, ou quando estão doentes ou atingem a idade de aposentadoria. Sem mencionar os desafios para alinhar os objetivos financeiros de RH e de TI. Os departamentos de TI sofrem pressão para aumentar a eficiência e gerenciar custos. Isso pode levar a uma redução dos recursos de TI disponíveis para o RH, ou a falta de disponibilidade quando necessário. A ADP desenvolveu uma metodologia para identificar esses custos ocultos que merecem ser analisados detalhadamente. O gráfico aqui é resultado de auditorias realizadas por equipes da ADP em empresas que estão pensando em terceirizar o processamento de folha de pagamento com a ADP. Essas auditorias demonstram que tarefas aparentemente simples, como coleta de dados, podem ter impactos diretos ou indiretos em muitas áreas. Vejamos o exemplo da coleta de dados, onde 75% dos custos são custos ocultos. Como esses custos podem ser reduzidos? Confie a coleta de tempo aos funcionários por meio de processos colaborativos. Autorize certas atualizações ao vivo, reduza os processos em papel que costumam gerar erros e concentre-se na integração de sistemas. Em suma, otimize processos, práticas de automação e digitalização podem gerar economias de custos significativos para a sua empresa. Atender às solicitações dos funcionários representa 65% dos custos ocultos, que podem ser evitados com a terceirização. Um dos principais benefícios da terceirização é assumir o controle desses custos ocultos. Claro, esses números são médias observadas que variam de uma empresa para outra. Pense em quais custos você gostaria de enfrentar primeiro em sua empresa. Embora os líderes de finanças, RH e TI queiram sistemas de RH e folha de pagamento que preparem sua empresa para o que quer que aconteça no futuro, suas necessidades são um tanto diferentes. Os sistemas de remuneração e RH devem produzir uma grande quantidade de dados utilizáveis, mas o triste fato é que, para muitas empresas, os dados simplesmente não podem ser utilizados. Na verdade,
Um estudo da Harvard Business Review descobriu que a qualidade dos dados é muito pior do que a maioria das empresas pensa, afirmando que meros 3% das pontuações de qualidade dos dados foram classificados como aceitáveis. Para que os dados ajudem a aumentar a eficiência e possibilitem uma melhor tomada de decisões, eles devem ser precisos. A melhor maneira de garantir a precisão é atualizar a tecnologia antiga e garantir que os sistemas de folha de pagamento e RH compartilhem de uma única fonte de informações. Um banco de dados que seja atualizado automaticamente. Sem dados precisos, também fica difícil melhorar seus processos e funcionalidades, e é impossível entender as necessidades de sua força de trabalho. Você consegue identificar lacunas de habilidades? Você oferece o melhor treinamento? A não conformidade é um problema crescente para empresas globais. As empresas correm o risco de multas pesadas por não conformidade. Além disso, o custo de permanecer em conformidade está aumentando. Um estudo encomendado pela ADP para a Forrester Consulting em outubro de 2020 descobriu que, para a empresa média, o valor ajustado ao risco de prevenção de custos de conformidade em 3 anos é de 1,8 milhão de dólares. Seu departamento de RH precisa fornecer serviços de RH com base em experiência e ferramentas colaborativas. Oferecer um serviço de RH a seus funcionários com base em uma experiência de usuário contínua, graças a ferramentas colaborativas. Dar a palavra final quanto ao desenvolvimento de um sistema adequado à sua empresa. Ser independente na tomada de decisões em relação ao seu sistema de informação de RH. Facilita a implementação de uma estratégia de RH alinhada às expectativas da empresa. Estar à altura dos desafios do negócio para responder às solicitações da gestão. Não ter restrições técnicas e de TI para que novos recursos possam ser adicionados de forma contínua e a empresa se beneficiar da inovação. Ter a experiência de RH e folha de pagamento de um parceiro confiável para ajudar a lidar com a crescente complexidade e liberar a equipe para funções mais estratégicas. Personalização para garantir que a solução atenda às necessidades específicas da sua empresa. Manter o equilíbrio certo entre as normas padrão e a personalização é importante para melhorar a produtividade da equipe. Como mencionamos, os gerentes de TI também querem um sistema que prepare a empresa para o que pode acontecer no futuro, mas no futuro imediato, eles querem um sistema que seja fácil de implementar. Eles querem algo que torne as rotinas mais simples para evitar resolver problemas. Eles querem algo que ofereça integração dinâmica e trocas seguras com todo o sistema de informações da sua empresa. Algo que funcione com as APIs integradas e sistemas existentes, inclusive com as ERPs da sua empresa. Então, como os departamentos de TI e RH podem obter os sistemas que desejam? Libertar-se de tarefas repetitivas sem valor agregado. Os gerentes de TI precisam evitar tarefas sem valor agregado para se concentrar na atividade principal da empresa. Integração dinâmica. Para ser eficiente, um sistema de informação precisa ser facilmente integrado a aplicativos internos e externos. A integração dinâmica é a chave para comunicações abertas e flexíveis em tempo real. O maior nível de segurança de dados e infraestrutura. Um gestor de TI deve dispor de recursos técnicos e equipes organizadas de forma a garantir o mais alto nível de segurança à sua infraestrutura e às informações trocadas no sistema. Ele deve estar sempre pronto para responder às auditorias e certificar suas capacidades. Trocas contínuas e seguras em todo o sistema de informação. O acesso em tempo real, as trocas de dados e os relatórios eficazes exigem um sistema de informação seguro e contínuo, no qual as trocas de dados sejam fluidas e seguras. Implementação fácil. Devido às reduções de custos, os gerentes de TI precisam encontrar soluções fáceis de implementar e manter, sem lançar projetos que consumam tempo e recursos. Uma parte na reconstrução do negócio e na preparação para o futuro. Ter uma visão completa do sistema de informação da empresa permite ao gestor de TI garantir a coerência geral do sistema e a sua capacidade de evolução a curto e médio prazo. Vamos analisar novamente o pagamento por 1 minuto. Em nosso slide anterior, avaliamos as perguntas básicas que as empresas lutam para responder. Como eu estou pagando meu pessoal em dia? Por quantas pessoas somos responsáveis em todo o mundo? Como a otimização de custos pode acontecer em minha empresa? Ao responder essas perguntas, você precisa começar com 3 coisas importantíssimas: otimização, para expulsar os erros e criar formas de simplificar a sua folha de pagamento; visibilidade, ou seja, dados precisos sobre a sua folha de pagamento significa que você pode reagir mais rapidamente a inconstantes
necessidades e regulamentações. E agilidade, para se adaptar às novas formas de trabalhar. Depois de ter otimização, visibilidade e agilidade, você pode aumentar a eficiência da folha de pagamento e RH, usar dados para embasar decisões de negócios melhores e mais rápidas e adotar novas tecnologias assim que elas chegarem. Resumindo, a folha de pagamento global deixa de ser um desafio e se transforma em uma ferramenta poderosa para ajudar a impulsionar a eficiência e garantir a continuidade dos negócios. E se preparar, obviamente, para o futuro, independente do que esse futuro te traga. Mesmo que ainda não esteja totalmente convencido, talvez agora você esteja pensando que deveria descobrir um pouco mais sobre como mudar a gestão local para a terceirização. É preciso saber como investir o seu orçamento com sabedoria para ter a certeza de que você obterá o que realmente você precisa para o seu negócio. Que tipo de solução permitirá à sua empresa reinventar seus processos e encontrar rapidamente novas formas de trabalhar? Como é possível adaptar-se a um futuro completamente desconhecido? Acreditamos que, após toda essa reflexão, este é o momento de terceirizar a sua folha de pagamento, porque os benefícios, inclusive os custos, fortalecerão a sua empresa, fornecerão agilidade para o seu negócio e garantirão que você esteja pronto para o futuro. Mudar da gestão no local para terceirização com a ADP significa mudar para um parceiro confiável, estável e reconhecido que permitirá a você obter a segurança e agilidade e reduzir os custos. Não se trata apenas de uma tecnologia na qual você precisa investir para mantê-la. O mais importante é que com a ADP você adquire a transparência de que precisa para prever os seus custos. Você será capaz de começar a planejar os seus custos reais desde o início e minimizar todos os custos ocultos. E quando você começar a focar no seu negócio novamente, com a ADP, você adquire uma estratégia de folha de pagamento global, padronizada e disponível em 140 países. Um parceiro que pode expandir junto com o seu negócio. Podemos lhe contar tudo sobre os nossos 70 anos de experiência na vanguarda em folha de pagamento e RH. Podemos falar sobre a tecnologia de ponta, mas o que realmente importa é que o nosso serviço foi posto à prova durante a pandemia. Vimos como a folha de pagamento, com todas as novas regras e regulamentações atualizadas automaticamente, ajudou as empresas a lidar com uma infinidade de mudanças que ocorreram enquanto os governos esforçavam-se durante a pandemia. Vimos como os processos em nuvem ajudam os funcionários a trabalhar e colaborar da maneira mais eficaz, a serem pagos com precisão, mesmo quando não tem permissão para ficar nos escritórios. Com a ADP, você pode optar por administrar a folha de pagamento como preferir. Em cada país, dependendo de sua estratégia, do tamanho dos escritórios locais, ou simplesmente porque deseja administrar por si mesmo a folha de pagamento em países específicos. Opções de serviços para atender às suas necessidades no país. Ao escolher a folha de pagamento global da ADP, você nos diz que tipo de infraestrutura de serviço você gostaria que fornecêssemos para os seus funcionários em diferentes países. Oferecemos 3 níveis de serviços: processamento, serviços gerenciados ou abrangentes, flexíveis o bastante para você acomodar as suas necessidades organizacionais agora ou quando a sua expansão acontecer, por exemplo. Independentemente da opção escolhida pela sua empresa, suas equipes se beneficiarão de uma experiência de usuário consistente e global que você poderá personalizar para apoiar suas operações de folha de pagamento em países e regiões individuais ou ao redor do mundo. Todos os níveis de serviço incluem hospedagem, segurança, treinamento, implementação, etc., para que você não precise contratar terceiros para fazer isso por você. Apoiando você em todos os momentos, desde as operações diárias até a parceria estratégica, fornecemos serviços de folha de pagamento global coordenados centralmente e gerenciados localmente. Dependendo da quantidade de funcionários, setor e organização interna, você terá acesso diário ao seu gerente exclusivo de folha de pagamento da ADP para suas operações locais e contínuas,
um gerente regional e ou global de relacionamento de serviço da ADP para ajudá-lo a coordenar as necessidades de seus países e analisar as suas solicitações de serviços pendentes mensalmente. E um parceiro de cliente exclusivo ou patrocinador executivo para cuidar de suas alterações contratuais e desenvolver o relacionamento com a sua matriz. A transição para a nuvem nunca foi tão primordial quanto agora para todas as empresas, especialmente se os requisitos de trabalho flexíveis que você ainda precisa implementar e muitos fornecedores estiverem desativando suas soluções locais para produtos mais estratégicos que ofereçam tecnologia em nuvem. Em alguns casos, essas soluções locais legadas não terão mais suporte em alguns anos, forçando sua empresa a migrar para a nuvem de qualquer maneira. Com a ADP, você adquire a flexibilidade de escolher as responsabilidades que deseja terceirizar, removendo todos os encargos e custos para dar suporte à tecnologia e reduzir os riscos de não conformidade. Além dos serviços de processamento da ADP, pois hospedamos e mantemos sua plataforma de folha de pagamento. Suas equipes têm acesso à solução de folha de pagamento totalmente hospedada e mantida da ADP, enquanto sua empresa fornece os recursos para processar folha de pagamento, gerenciar interfaces e testar atualizações do sistema. Ideal para empresas que buscam minimizar a dependência de equipes de TI caras e os riscos de tentar manter os dados dos funcionários protegidos. Serviços gerenciados da ADP. Nós executamos a folha de pagamento para você. A ADP gerencia o processamento da folha de pagamento, permitindo que você terceirize com eficácia o departamento administrativo de folhas de pagamento com nossos especialistas. Os funcionários podem acessar e fazer download do formulário fiscal específico do país correspondente, ideal para empresas que desejam evitar incômodo de encontrar e negociar com o segundo provedor de serviços, além do seu fornecedor de tecnologia de folha de pagamento. E mais, a ADP investe em tecnologia de inovação com fornecedores populares de RH para automatizar os feeds de dados do seu sistema de RH para a sua folha de pagamento e ajudá-lo a otimizar seus processos para obter dados de funcionários para a folha de pagamento. A maioria dos profissionais de finanças em empresas multinacionais não precisa ser informada de que os seus sistemas de folha de pagamento armazenam uma mina de ouro de informações sobre a força de trabalho. Os relatórios da folha de pagamento são uma parte crucial do controle de suas despesas de mão de obra, custos indiretos e margens de lucro. Com a ADP Global Payroll, você obtém acesso a dados consolidados de funcionários de todos os países que opera, para que consiga otimizar os custos de mão de obra, manter o orçamento e administrar melhor a sua empresa, recebendo diversos relatórios padrões de folha de pagamento sem ter que chamar o pessoal de TI para ajudar. Além disso, aumenta a satisfação dos funcionários, proporcionando-lhes unificação da experiência de usuário e processos em todos os países. Os seus funcionários terão acesso ao nosso portal de autoatendimento, projetado de maneira minimalista, onde podem visualizar e examinar detalhadamente os próprios olerites. A interface simples de usar do portal simplifica para os trabalhadores comparar e contrastar suas informações de pagamento em períodos selecionados, enriquecendo a experiência da folha de pagamento para os usuários e, consequentemente, reduzindo a confusão, além de diminuir drasticamente o número de chamadas para o helpdesk de RH. Os clientes que utilizaram nosso portal de autoatendimento relataram uma redução de 19% nas ligações relacionadas a esclarecimentos sobre olerites, uma redução que representa até 14% nas pessoas que pedem cópias dos olerites e uma queda de 35% nas ligações feitas por funcionários para perguntar sobre o acesso do usuário. Além de os funcionários dos clientes obterem respostas mais rapidamente, imagine quanto tempo extra isso liberaria para seus departamentos de RH. Você está pronto para terceirizar seu RH e folha de pagamento com a ADP e aproveitar todos os benefícios, inclusive economias de custos que isso lhe trará? Quando Gartner e a PwC começaram a analisar os valores dos custos totais de propriedade para a folha de pagamento RH, eles descobriram que as empresas estavam negligenciando os custos ocultos,
como manutenção contínua e atualizações. Comparando soluções locais e terceirizadas em uma base semelhante, eles descobriram que a terceirização ofereceu economias de custos significativas. Para obter uma visão atualizada do custo total de propriedade, a ADP encomendou um relatório aos especialistas em pesquisa de tecnologia da Forrester, que analisou detalhadamente como medir os custos e benefícios de mudar para ADP Global Payroll. Eles descobriram que não só os custos da folha de pagamento local que estão ocultos, mas também muitos dos benefícios da terceirização, como maior agilidade de negócios, inclusive facilidade de integração em novos mercados e melhor experiência do funcionário, podem ser facilmente negligenciados. E esses benefícios, é claro, têm um efeito significativo nos resultados financeiros de uma empresa. Conforme as empresas implementam o ADP Global Payroll em mais países e, eventualmente, em toda a força de trabalho, torna-se mais fácil acessar todos os dados. Eles ficam no mesmo formato, no mesmo sistema e disponíveis no mesmo portal. Embora a Forrester tenha quantificado esse benefício, estimando o tempo economizado para se gerar relatórios, há benefícios adicionais, sobretudo maior agilidade de se ter esses dados disponíveis em tempo real. Os líderes conseguem tomar decisões melhores e com mais rapidez com dados atualizados e de alta qualidade. Todavia, um benefício da terceirização que deve se tornar aparente logo após a terceirização ser adotada é a produtividade. Entrevistas com clientes e análises financeiras identificaram que uma organização composta experimenta benefícios de 5,9 milhões de dólares em 3 anos versus custos de 2,5 milhões de dólares, totalizando o valor presente líquido de 3,4 milhões e um ROI de 134%. Portanto, será que a terceirização fornecerá tudo o que você precisa? Bem, como CFO, você reduzirá drasticamente os riscos de multas por não conformidade, terá acesso aos dados precisos e relatórios aprimorados. As partes interessadas internas de RH e TI também serão beneficiadas, e sua empresa terá funcionários mais satisfeitos, tecnologia mais nova e resiliente na nuvem e menos dependência de recursos de TI. Você obtém a ajuda especializada de que precisa para se manter em conformidade e manter os seus sistemas de RH e folha de pagamento protegidos e seguros, além de obter o controle que deseja para tomar decisões e desempenhar sua parte no desenvolvimento de sua empresa. E melhor do que soluções locais graças à flexibilidade com governança corporativa, o RH e a folha de pagamento em nuvem eliminam as dificuldades de manutenção e atualização dos sistemas, permitindo que você invista o seu tempo, dinheiro e recursos para cumprir seus principais objetivos de negócio. E para isso, é muito importante ter acesso em tempo real a sistemas e dados de inúmeros dispositivos, independentemente da localização. Bom, resumindo, conectar seu RH e folha de pagamento na nuvem permite que você proteja a sua empresa contra interrupções futuras e também ter uma vantagem competitiva e começarmos a olhar para um futuro com mais confiança. O futuro está na nuvem, inteligência artificial, automação, robótica de processos, machine learning, comunicação móvel, toda a tecnologia que o ajudará a ter sucesso no futuro está pronta e te esperando. A própria pesquisa da ADP mostrou que existem motivadores psicológicos poderosos para querer se ater à situação atual e continuar executando a folha de pagamento no local. Ela já está lá. Você sente que controla, mas a responsabilidade de garantir que os seus funcionários em todo o mundo recebam em dia e em conformidade com as inconstantes exigências significa que está na hora de terceirizar. Isso não significa necessariamente abrir mão do controle. Com um provedor como a ADP, você pode escolher o nível de responsabilidade de gestão que deseja reter. Gostaríamos de destacar que a ADP pode ajudá-lo a realizar uma avaliação do seu modelo de folha de pagamento atual. Para isso, contamos com especialistas para que possam entender o seu modelo
e apresentar a melhor relação custo-benefício para o seu momento organizacional. Esperamos que você tenha gostado desse webinar e que tenhamos respondido às perguntas sobre terceirização de folha de pagamento e recursos humanos. Enviaremos a você um e-mail com a gravação desse webinar e links para recursos adicionais nas próximas 24 horas. Se tiver tempo, por favor, preencha a pesquisa de pop-up, porque adoraríamos ouvir os seus comentários. E, mais uma vez, muito obrigado, tenha um ótimo dia e um abraço. Até a próxima. Tchau!